Olá pessoal, estamos aqui para trazer algumas atualizações e falar um pouquinho sobre a importância da vigilância genômica para o controle dessa nova variante Delta que tem se disseminado cada vez mais no nosso país. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês o caso, do Rio de Janeiro, onde a gente já tem um pouco dessa avaliação da dispersão da variante Delta e o que a gente observa aqui nesse gráfico. Se a gente for olhar nesse anel aqui de cima, em junho desse ano, há 2 meses atrás, a gente tinha uma predominância da variante P1, que é aquela variante, conhecida como variante de Manaus, e a gente observa aqui nesse anel colorido em laranja a predominância, a proporção dessa variante dentre as amostras analisadas. E quando a gente vai aqui para esse outro gráfico aqui, que já é um mês depois, em julho do mesmo ano, deste ano, a gente observa um ganho, um aumento muito grande nesse anel dessa coloração vermelha, que representa a variante Delta. A gente pode observar esse aumento nessa capacidade de transmissibilidade, observando aqui o mapa do estado, onde a gente tinha aqui, no início de junho, apenas 2 cidades onde foram detectadas essa variante Delta, e hoje, mais recentemente, como a gente observa aqui, a gente já tem mais de 70 cidades onde essa variante Delta já foi detectada. Continuando sobre a importância desse assunto que o professor Vitor falava, a monitorização das variantes é importante também porque vai impactar no sistema de saúde, no número de pessoas infectadas. Na monitorização, se as vacinas estão ou não respondendo para uma eficaz proteção à população. A variante Delta, que a gente sabe hoje que aconteceu em outros locais do mundo. Algumas pessoas infectadas, elas estavam vacinadas, mas a grande maioria dessas pessoas não estavam vacinadas. Esse aumento da infecção levou também a uma maior ocupação dos leitos hospitalares, que é o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro hoje. Hoje os jornais já dão, dia 23 de agosto de 2021, que tem algumas cidades do estado do Rio de Janeiro que estão com ocupação dos leitos hospitalares de 100%. Esse gráfico ele vai demonstrar a capacidade do nosso organismo manter a produção de anticorpos para enfrentar o vírus do Covid, o SARS-CoV-2, ao longo do tempo. Então, a linha cinza ela demonstra aqui muito claramente um aumento de número de pessoas infectadas que não estavam vacinadas. Quando você pega a linha verde, ela tracejada ou pontilhada ou contínua, demonstra ao longo do tempo a manutenção dos anticorpos e, consequentemente, que o número muito menor de pessoas vacinadas são infectadas. Elas ficam doentes e vão ocupar leitos hospitalares, vão correr risco de vida. Então, um gráfico que demonstra claramente a importância da vacinação. Então é isso, Vitor. E como o José Xeren colocou, as vacinas são de suma importância no processo de enfrentamento à Covid-19. Esse outro estudo mostra exatamente o mesmo perfil que ele demonstrou no gráfico anterior. Aqui o placebo, que são aqueles indivíduos que receberam uma dose de algum componente que não tem o efeito protetor. E aqui embaixo aqueles indivíduos que receberam a vacina. Então o que a gente observa aqui? Que ao longo do tempo, o número de indivíduos que não recebeu a vacina aumenta significativamente quando a gente compara com o grupo que foi vacinado. Então, isso demonstra claramente a importância das vacinas nesse processo de enfrentamento. E avançando ainda com relação ao estudo e ao efeito da vacina nos grupos populacionais que são estudados em diversas partes do mundo, aqui tem um estudo de Israel, que foi divulgado no domingo pelo Ministério da Saúde de lá, mostrando aqui os indivíduos que não receberam vacina nessa linha vermelha contínua. Em azul aqui, os indivíduos que foram vacinados, mostrando quando a gente avalia o número de indivíduos infectados ao longo do tempo, a gente verifica que quem não recebeu a vacina sobe significativamente o número desses indivíduos na população. Quando a gente compara com o grupo vacinado, isso daqui já tem uma queda significativa, reforçando, como já demonstrado anteriormente, a importância da vacinação nesse processo de enfrentamento. E mais recentemente, os estudos têm mostrado que uma outra dose de vacina tem sido importante não só para os grupos vacinados, como também para aqueles que já foram infectados pelo SARS-CoV. Aqui, em pontilhado, vermelho, a gente consegue ver uma queda no número de pessoas infectadas ao longo do tempo, quando a gente recebe a vacinação tendo sido infectado pelo SARS-CoV
numa infecção natural. E aqui em verdinho, pontilhado, os indivíduos que receberam a primeira e a segunda dose e receberam um booster de vacinação, ou seja, uma terceira dose desse imunógeno, mostrando que ao longo do tempo a gente tem uma queda significativamente maior ainda nesse grupo que recebeu a terceira dose. Isso tem sido importante, é um dado novo, um achado científico novo e que esses resultados têm sido utilizados para ampliar essa testagem em diversas partes do mundo. Esse estudo foi feito em Israel com uma população com idade superior a 60 anos, que é aquele grupo etário que mais sofre da doença grave. Então eles foram escolhidos para essa intervenção. E outros países, como França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, mais recentemente começaram a incluir essa terceira dose nos estudos para avaliar esse efeito dessa terceira dose vacinal no processo de enfrentamento, sobretudo naqueles grupos que são de maior risco de infecção grave e maior risco de óbito. Então, com isso que a gente quis trazer aqui foi o quê? A importância da vacinação. Indiscutivelmente, a vacinação é uma ferramenta importantíssima no processo de enfrentamento à Covid. Ainda mais agora, neste momento, como a gente viu que o professor Vitor colocou aqui, a expansão de uma nova variante com características clínicas importantes e que merecem a nossa atenção. Então, é necessário que a gente conheça onde essa variante está circulando e que a gente tenha o estudo paralelo de ferramentas importantes como a terceira dose da vacinação para enfrentar mais esse desafio associado à Covid-19. É isso que eu queria trazer para vocês.